Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Gostaríamos de pedir que compartilhem as nossas reuniões virtuais com seus amigos e familiares. E também não esqueçam de dar o like, pois assim o YouTube entrega para mais pessoas o conteúdo de nossas reuniões. Lembrando que elas são feitas com um estudo alternado entre dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje, nós teremos um estudo baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 8 a 12, mundos superiores e mundos inferiores. E quem nos trará as suas reflexões é um irmão de ideal espírita, Guilherme Kremer. Guilherme, ele é engenheiro. Atualmente, ele é presidente do Abrigo Teresa de Jesus, localizado no Maracanã, e atua também no SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, na Barra, e na Cruzada dos Militares Espíritas, localizado na Praça da Bandeira. Guilherme também tem 2 livros publicados: Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, editado pela editora FEB, e Quando o Amor Esfria, editado pela editora Lorenz. Guilherme, suas palavras iniciais. Amigas e amigos, irmãos lá de Teresa, boa noite. É uma alegria estar mais uma vez, embora de forma virtual, nessa casa. Espero estar presencialmente o mais breve possível. Mas para mim é uma alegria e agradeço muito o convite que me foi feito. Muito obrigada, Guilherme. Vamos então agora para a leitura da nossa página inicial. A página de hoje, ela está no livro Relicário de Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e tem o título Bendize. Feliz de ti, se choras e bendizes, a angústia que te oprime e dilacera, guardando a luz da fé, viva e sincera, no coração marcada cicatrizes. Ditosa a crença que não desespera no turbilhão das horas infelizes, entrelaçando as fúlgidas raízes no país da divina primavera. Suporta a sombra que precede a aurora, louva a pedrada que nos aprimora, trabalha e espera ao temporal violento. E um dia, sem a carne que te abrasas, remontarás ao céu com as próprias asas, purificadas pelo sofrimento. Alta de Souza. Bom, vamos agora unir os nossos pensamentos, levar até o nosso Mestre Jesus e agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo, para o esclarecimento, pedindo que os benfeitores de nossa casa estejam conosco, inspirando o nosso irmão Guilherme neste momento e que possamos estar de coração aberto para receber todos os ensinamentos trazidos hoje. Assim, pedimos permissão para darmos por iniciada a nossa reunião. Graças a Deus. Guilherme, com as nossas melhores vibrações, a palavra é sua. Ok, então voltando aqui, estamos iniciando mais um ano de atividade, um ciclo do tempo que se renova mais uma vez para nós. O mês de janeiro é sempre aquele mês em que fazemos uma reflexão daquilo que passou, também fazemos as nossas previsões daquilo que ainda iremos fazer ou pretendemos fazer. E por essa razão, né, esse mês foi dedicado a um deus romano chamado Jano. Era o deus dos portais. Interessante que o seu templo, que ficava no Fórum Romano, ele ficava normalmente fechado nos períodos de paz e aberto nos períodos de guerras. Por essa razão, estava normalmente aberto. A única vez, presumo que ele deve ter
ficado fechado foi a época do nascimento de Jesus, porque foi o único período em que a humanidade não teve lutas ou guerras. Ele até é referenciado pelos historiadores como Pax Romana. Eles não fazem relação causal com o nascimento de Jesus, mas sabemos que foi a esfera sublime do Senhor se aproximando do planeta que fez essa oportunidade. Lembrando que hoje nós temos cerca de 30 lutas ou guerras em andamento, em curso. Tem algumas que na África, enfim, não ganham nem os jornais. Sabemos que existem guerras, já que vão sendo criadas novas e as antigas até ficam meio no esquecimento, mas certamente esse período do Natal, aquele que nós passamos, o Ano Novo, essa aproximação dessa esfera crística se faz e nós certamente recebemos os benefícios. É interessante que esse Deus romano, ele era representado com um homem com um tronco e ele era bifronte. Quer dizer, ele tinha uma face voltada para frente e outra voltada para trás, bem representando aí o mês de janeiro. E é interessante que uma das figuras mais importantes do cristianismo, talvez o seu mais importante filósofo, foi Santo Agostinho. Ele fez referência a esse Deus Jano num de seus livros. Ele deixou uma obra enorme, mais de 5 milhões de palavras. Podemos até fazer aqui uma pequena parte sobre Santo Agostinho. Gosto muito de falar sobre ele, porque até quem abre o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, tem uma referência especial a Santo Agostinho. E especialíssima, feita por Erasto, que foi um discípulo de Paulo. E Santo Agostinho teve uma missão bastante importante. Ele viveu no século IV, e nesse século o cristianismo iria se tornar religião oficial do Império Romano. Mas ele estava todo esfacelado, porque nós gostamos muito das separações. A questão de união é muito difícil. Eu acho que é até uma característica do planeta de provas e expiações. E como o cristianismo ia se comportar esfacelado, dividido em grupos? Precisava de um cérebro, um intelecto diferenciado para tentar dar uma identidade. E esse homem veio lá no norte da África romana, numa cidade chamada Tagaste, evidentemente numa família sem posses, encontrou um benfeitor, propiciou-lhe que ele fosse a Cartago, que era uma cidade fantástica, né? Rivalizou até com Roma. As guerras púnicas foram realizadas entre Roma e Cartago. Lá ele estudou retórica, várias cadeiras, mas gostou muito da retórica, e acabou indo então para Roma e depois para Milão. E é interessante que ele acabou alcançando o emprego dos sonhos, né? Porque ele acabou sendo o rétor do imperador romano. O rétor do imperador romano, ele fazia os discursos do imperador romano, mas vocês já viram imperador romano fazer discurso? Ele só fazia assim ou assim, né? Então, aí parece que ele fez um discurso apenas, mas teve a seu dispor todas as facilidades do alta posição que ele desfrutava. E ele fez um roteiro enorme em busca da verdade. Embora ele, como ele fala, tenha bebido do leite materno do cristianismo, porque sua mãe era cristã, ele sofreu muito na África. Imaginem a aula de catecismo com Santo Agostinho, né? E se ele fizesse uma pergunta, levava logo uma varada de marmelo, né? E a cabeça dele era diferente, ele pensava perguntando, né? Eu fico me perguntando, eu mesmo me questiono, né? Por que o Livro dos Espíritos foi elaborado por perguntas? Eu acho que tem aí uma influência grande desse homem. E ele, posteriormente, sempre que o cristianismo estava com problemas, ele estava sempre presente. Esteve junto a Lutero. Lutero o identificava no século XVI, o identificava espiritualmente. Isso não é informação da doutrina espírita, informação do próprio Lutero, que era um monge agostiniano e participou da reforma. No século XIX, estava ao lado de quem?
de Allan Kardec. Tanto que Kardec fez uma referência especial a Santo Agostinho logo no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, ao final do século XIX, ao lado de Bezerra de Menezes, porque a doutrina espírita fora trasladada aqui para o Brasil, aquela a árvore ainda tenra, né, do espiritismo, e também sofreu os mesmos perigos de separação, porque os espíritas estavam divididos, mas, como reiteramos, nós adoramos divisões, separações, e haviam os espíritas filósofos, espíritas cientistas e alguns religiosos, né? E como a grande tarefa de Bezerra de Menezes foi dar uma identidade, foi unir a doutrina espírita, e ele teve a ajuda de Santo Agostinho. E ele, como Santo Agostinho, deixou-nos uma série de livros, como coloquei, mais de 5 milhões de palavras, e ele utilizava, ele se dedicou a vários temas, a Deus, a livre-arbítrio. Ele escreveu um livro sobre o livre-arbítrio, que era muito importante, que a humanidade era fatalista, né? Queria só sempre saber, né? A humanidade queria sempre saber o que estava reservado a ela, porque quem definia o destino do homem eram os deuses. Então, é um fatalismo total, né? Não adianta você fazer qualquer coisa que já está decidido. Por isso é que nós ainda temos no nosso inconsciente a busca por essa, principalmente nessa fase de janeiro, quando passamos o ano, né? Quais são as adivinhações, né? O que está reservado, o que os deuses reservaram para a gente. Isso veio lá de trás, mas Santo Agostinho falou, não, nós temos livre-arbítrio. E a doutrina depois enfatizou isso, falando que fatal apenas são as provas e expiações que nós definimos no mundo espiritual. E mesmo assim, a partir do nosso proceder aqui na Terra, isso pode, né, ser amenizado ou mesmo pode ser até mais pesado. E ele também estudou sobre o tempo, porque sabemos que o tempo é importante aqui na Terra, né, que é uma vida finita. Mas na imortalidade, a dimensão tempo não existe, né? Se você é imortal, para que você vai usar um relógio se você é imortal? Mas se você é finito aqui é importante o tempo. E mesmo assim, ele se utilizando dessa figura do Diogênio, ele fez os tempos psíquicos da criatura, né? Tem aquelas criaturas que vivem no presente, mas estão sempre voltadas para trás. Para Santo Agostinho, o único tempo que vale é o presente, é o agora. Porque o passado já passou e o futuro ainda vai vir. Então, nesse presente, tem aquelas pessoas que estão com o seu psiquismo voltado para trás, né? O passado presente, né? Ou nem o Deujano, né? É o passado presente. O que nos atrai para trás, ou nos fazem olhar para trás, né? Que nem a mulher de Ló que acabou com uma pedra de sal. São as nossas culpas, né? As nossas mágoas, e nós temos que mudar essa situação. Como também tem aquelas pessoas que estão sempre voltadas para frente. Às vezes, hoje em dia, isso está muito presente nas ansiedades, medos que surgem a todo momento, e esquecendo de viver o presente presente. O presente presente é importante. Hoje em dia, até se fala muito de viver o agora e o presente momento. E Santo Agostinho fez essa abordagem. E é interessante nós linkarmos Santo Agostinho com o nosso tema, porque o nosso tema hoje está lá no capítulo 3º das Muitas Moradas, onde Kardec iria abordar os mundos inferiores, os mundos superiores. E Santo Agostinho teve uma participação bastante poderosa nesses primeiros capítulos, né? Entendo até a razão por que Kardec colocou essa página de exaltação de Santo Agostinho. Erasto afirma que é o espírito que mais divulga a doutrina espírita, é Santo Agostinho. Então, todo esse intelecto ao dispor realmente foi um grande privilégio da doutrina espírita ter como integrante desse grupo que assessorou Allan Kardec, Santo Agostinho. E sabemos que do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, isso nós encontramos no Obras Póstumas, que é um livro maravilhoso de Kardec,
efeito depois, evidentemente, do seu desencarne, mas ali nós começamos a entender como é que foi escrito esse livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec até se afastou. Ele foi para San Andrés. Ninguém estava sabendo que ele estava escrevendo esse livro, que seria um livro importantíssimo. Porque uma coisa é você trazer informações surpreendentes, diferentes, no livro dos Espíritos, em 1857. A outra é você trazer interpretando o Evangelho. Então, lá mesmo, nós vemos que Kardec, no livro Obras Póstumas, uma página em que Kardec pergunta aos espíritos qual seria, qual seria o impacto da publicação desse livro e também de um outro livro que foi lançado em 1863, que foi o livro A Vida de Jesus por um filósofo católico muito conhecido, que foi Ernest Renan. Ernest Renan era um linguista importante, ele esteve lá na Palestina fazendo alguns trabalhos de arqueologia e voltou com essa fama. Reparei, o Napoleão III concedeu-lhe até a honra de ser o catedrático de hebraico na escola de França, né? E, evidentemente, durou muito pouco, porque no discurso de abertura de Ernest Renan, ele afirmou o seguinte, né? Jesus foi um homem incomparável. Quando ele falou isso, o imperador soube e mandou destituir, porque a maioria da cristandade entende Jesus como Deus, né? É uma das pessoas da Trindade. E Ernest Renan chegou e colocou, não, é um homem incomparável, aí pronto, foi destituído. Mas esse livro foi um sucesso e os espíritos falaram, ele vai ser um desbravador, evidentemente tem algumas coisas que não são muito assim, coerentes com o nosso pensamento, mas vai ser como se fosse um desbravador. E realmente Kardec pôde trazer de uma forma muito séria, até porque ele se afastou. Ficamos a imaginar Kardec, né, ouvindo todas as opiniões que vocês podem imaginar, né, sobre a doutrina espírita. Basta nós lermos, logo no início desse livro, Obras Póstumas, tem a prece de Camille Flammarion no enterro de Kardec. E Camille Flammarion coloca isso, né? A doutrina espírita tem uma visão muito pessoal de Kardec. Eu acho que Camille Flammarion deve ter tentado, né, fazia valer alguns dos seus pensamentos. Kardec, evidentemente, ouvia, evidentemente, analisava, mas quem decidia se ia estar no livro ou não era o grande Kardec, né? E Camille Flammarion, ele faz até um relato bonito, porque Camille Flammarion também tinha, embora interessado pela doutrina espírita, ele era um astrônomo, e ele entendia também, acreditava, né, na vida em outros planetas. E por essa razão faz até esse registro, porque a doutrina tem um posicionamento totalmente avançado. No século XIX é afirmar que existe vida em outros planetas, esse monumental universo que nos cerca. Foi uma afirmativa muito assim diferente, uma afirmativa muito à frente do seu tempo, como se fosse até uma coisa bastante natural. E essa, esse conceito faz parte do edifício que foi elaborado pelo Allan Kardec da doutrina espírita. Quer dizer, ficamos até a imaginar, se Kardec não tivesse utilizado esse conceito, né, de uma transmigração das almas, dos espíritos em outros planetas, né, se estivesse aqui na Terra, você podia até acreditar em espírito, em reencarnação, mas, espera aí, existem espíritos que vão avançar, tem espíritos que vão permanecer, né, parados, estacionados,
é o que está acontecendo hoje. Então, para que esse progresso possa ser processado na Terra, alguns espíritos têm que ser afastados daqui, têm que ir ser trasladados para um outro planeta, um planeta primitivo, como aconteceu com a Terra quando ainda se contava nessa condição de um planeta primitivo. E hoje, né, a busca, né, por essa vida em outros planetas, ela continua bastante intensa. Tem uns telescópios moderníssimos, né? O Hubble, agora temos um outro, o Webb, eu não sei, me esqueci aqui o primeiro nome desse telescópio. Ele entrou em órbita em 2021 e já colocou por terra aquela teoria do Big Bang, né? Que a teoria do Big Bang, pelas modelagens dos físicos, né, ela teria iniciado 12 bilhões de anos-luz atrás. Só que eu acho que é Max Webb, não sei, eu realmente agora me fugiu o primeiro nome desse telescópio, mas ele conseguiu detectar astros numa distância maior que isso, 12,9 bilhões de anos-luz. Quer dizer, até aquela tese que foi advogada mais recentemente, né, nessas, nesses modelos físicos, né, do Big Bang, está agora em suspenso, né? Porque foram encontrados registros, além disso, em 12,9 bilhões de anos-luz. E Kardec se utilizou disso para estabelecer o edifício da doutrina espírita, e ele, evidentemente, com aquele seu entendimento de um grande educador, né? Kardec procurava sempre simplificar tudo que era possível. Eu acho que a doutrina espírita é a verdade, a maior dimensão da verdade que o nosso intelecto humano pode captar atualmente. Claro que, à medida que o intelecto avance, né, nós vamos ser capazes de ter outras verdades. Mas ele conseguiu, de forma simples, estabelecer aspectos bastante importantes, até a própria concepção humana, né? Uma concepção ternária. Você pega aquelas, aquelas informações que vêm lá do Oriente, aquelas outras escolas filosóficas e espiritualistas com 8 corpos, 9 corpos. Eu não consigo entender nem 3, mas Kardec conseguiu, né? O, o corpo físico, perispírito e espírito. E, nesse sentido, ele classificou esses mundos que estão aí à nossa volta, que são bilhões de planetas, né, em mundos inferiores e mundos superiores. Em mundos inferiores, ele colocou 2, até partindo como referência da Terra. Kardec era sempre diferenciado, né? Ele, para analisar os mundos, ele tomou como referência a Terra, né? A Terra é um planeta de provas e expiações. Então, ele está ali na mundo inferior. E, como partida, o que foi a Terra antes? Um mundo primitivo, né? Foi um mundo primitivo, um planeta nesse estágio primitivo, passou para uma condição de provas e expiações. Claro que aí entre essas duas gradações, primitivo e provas e expiações, você deve ter aí algumas gradações intermediárias. Isso seriam os mundos inferiores. E colocou a outra parte, que seria dos mundos superiores, também em 2, só colocando o mundo de regeneração e depois os mundos felizes, né? Então, isso nós estamos num momento importante. Nós estamos saindo de uma categoria de mundo inferior, essa é a verdade, né? Estamos saindo de uma condição de mundo inferior, rumo aí ao início, né, daquela categoria de mundos superiores, num planeta de regeneração,
onde, evidentemente, o mal ainda vai existir, vai ter pobreza ainda, espero que não tenhamos mais miséria, que eu acho que pobreza depende muito das características dos espíritos, né? Do seu interesse, enfim, mas miséria, não. O mal vai deixar de ser prevalecente no mundo de regeneração, é que todos nós esperamos. Por isso que eu acho que é uma passagem bastante importante. A Terra está saindo dessa fase de mundo inferior a caminho, então, de uma condição de mundo superior. Por essa razão, todas as escrituras sempre procuraram, né, estabelecer esse momento, né? E tanto no Velho como no Novo Testamento, nós encontramos aqueles textos que procuraram falar sobre esses tempos de transição, de transformação, e, evidentemente, eles são denominados de Apocalipse. Evidentemente, foram revelados, né, pelos Espíritos, como para João, encontramos no Apocalipse de João, como também no Apocalipse de Daniel, que viveu aí 500 anos antes de Cristo, foi um dos maiores profetas judeus. Eu tenho, assim, já li alguma coisa sobre Daniel. Ele realmente era um espírito diferenciado. Ele estava em Jerusalém, foi para a Babilônia preso no exílio, e, evidentemente, por sua capacidade, ele começou a influenciar Nabucodonosor, influenciou depois Dario e depois a Ciro. Quer dizer, ele foi amadurecendo, envelhecendo e continuou com a mesma importância. E acabou, é aquele profeta que foi preso na Gruta dos Leões, né? Foi colocado ali pela maldade humana, né? E acabou não sofrendo nada. Mas depois o rei Dario gostava muito dele. Agora eu vou botar na gruta quem arquitetou essa condição para você. E essas criaturas foram devoradas, né? Mostrando que nós somos devorados pela nossa própria animalidade. E tanto João como Daniel nos falam aí desses momentos que nós estamos vivendo. Evidentemente, não foram somente eles. O próprio Isaac Newton estudou os Apocalipse, ele era um teólogo. É interessante, o Isaac Newton só é lembrado por seus feitos na física, mas ele foi um grande teólogo. Ele achava até que essa grande mudança, né? E reparem, estamos saindo daquela metade inferior, estamos começando a trilhar a metade superior, né? E esse daí por volta do ano 2066. O que, convenhamos, lá no século XVII, por aí, você estabelecer isso é bastante importante. E só para finalizar, então, essa reflexão que colocamos aqui, voltamos a Daniel. Porque Daniel, segundo as previsões do Velho Testamento, não tanto das previsões do Novo, né, como de João, Daniel falava que o Messias viria para inaugurar esse momento que é conhecido como juízo, né, de separação, né? Aqueles que estão salvos, aqueles que não estão. A doutrina chama isso não de juízo, mas de transição planetária. E ele conseguiu acertar. Daniel foi um profeta tão importante que ele conseguiu prever exatamente quando viria o Messias pela primeira vez. E bateu exatamente com a chegada de Jesus. Tanto que, a partir do ano 70, né, surgiu o Talmud. É a literatura complementar do judaísmo. A primeira é a Torá, com os livros da lei, né? E depois seguiram, a partir daí do ano 70, o Talmud. Só fazer uma reflexão, é como Allan Kardec seria a Torá, as obras de Kardec, e as obras de André Luiz seriam o Talmud. Eles sempre criticaram muito a Daniel, porque Daniel acertou certamente a chegada do Messias e acertou também quando teria startado essa grande transição planetária, que seria por volta do ano 1844.
repare, em 1844, tanto que se esperava a chegada de Jesus para essa época, né? O milerismo só se falava nisso, só que Jesus não veio na visão deles, mas na nossa visão, Jesus veio, porque, na verdade, o Espírito de verdade é o Cristo e, evidentemente, confirmando aí todas as previsões que foram feitas por Daniel. Então, eram essas reflexões que eu tinha a fazer. Agradeço muito o convite. Fiquem em paz. Muito obrigada, Guilherme, por aceitar o nosso convite com tanto carinho, por ter feito essa exposição tão valorosa, né, tão oportuna. E nós agradecemos também a todos que estão conosco até o momento. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o seu like. E nós também reforçamos o nosso convite para que estejam conosco novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, para mais uma reunião pública virtual, onde nós teremos um tema especial: Ora e Confia. Vamos então, para finalizar o nosso encontro de hoje, para a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, peço que unam os seus pensamentos e vamos agradecer mais uma vez por essa exposição, pelos esclarecimentos de hoje e vamos pedir pela paz do nosso planeta que tanto precisa nesse momento de transição. Que possamos ser instrumentos de paz, de amor, de fraternidade. Vamos, assim, pedir aos benfeitores de nossa casa, a Jesus, e em especial a Deus, a permissão para darmos por encerrado mais um encontro. Que assim seja. Muita paz a todos.